Estamos de volta, tá certo, com o campeão. Olha a hora certa para você. Agora da Astra Veículos, 14 horas, 37 minutos em Teresina. A Astra na Barão de Gurgué, vendendo novos e seminovos de qualidade. Nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Georgia Nunes, a doutora e deputada Margot Coelho e o doutor Jurandir Porto. É que nós queremos, o nosso telespectador tem pedido muito uma visão jurídica sobre essa questão dos royalties. A questão política, para a maioria dos nossos telespectadores, ela foi ultrapassada lá no Congresso, que agora começa uma batalha jurídica. O deputado Marcelo nos pediu um espaço nessa discussão, mas infelizmente nós estamos com um problema técnico, ele está em Brasília, nós não teremos condições de colocá-lo nessa discussão, né? Mas vamos ver, porque ontem mais uma decisão agora da ministra Carmen Lúcia acabou tirando realmente o gostinho da gente receber os royalties do petróleo agora em abril. Me dá detalhes, por favor. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu na noite da última segunda-feira parte da nova lei dos royalties do petróleo, promulgada na semana passada. Carmen Lúcia suspende vários artigos da lei, alegando que há urgência qualificada comprovada no caso, além de riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos de difícil desfazimento. A liminar atendeu inteiramente o pedido do Rio de Janeiro, o mais amplo de todos os apresentados à Corte até o momento. O Estado do Rio alega que a lei afronta várias regras da Constituição, como o direito adquirido por alterar os contratos em vigor. De acordo com o procurador Luiz Roberto Barroso, que assina a ação, o Rio de Janeiro perderá imediatamente mais de 1,6 bilhão, ou 27 bilhões até 2020, comprometendo programas como o bilhete único e a renda melhor. Para os municípios do Rio, a perda imediata chegará a 2,5 bilhões. A decisão tem validade enquanto o caso não for apreciado pelo plenário do Supremo. Com a decisão, o Piauí deixará de receber 300 milhões que seriam transferidos automaticamente para os cofres públicos do governo estadual e dos 224 municípios. Inicia aqui dando boa tarde à deputada Margot Coelho. Deputada, a senhora que tem as duas visões, a visão política e a visão jurídica, né? Porque o nosso povo, que tanto sonha, porque isso foi tão propagado politicamente, que hoje o povo sonha com esses recursos dos royalties, né? Até que ponto, né, a interferência jurídica estará no Congresso Nacional, que está ali representando o Estado e o povo. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectador. Doutora Georgia, doutor Jurandir, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E para tratar desse assunto que nos é tão caro e que tem trazido, né, assim, um empreendimento tão grande, um esforço tão grande de todos os nossos parlamentares nesse sentido. Eu acho que o deslocamento, Silas, dessa discussão do palco político, que é o Congresso Nacional, para um palco excepcional, que é o Poder Judiciário, que tudo bem, tem essa legitimidade no momento em que a Constituição for desatendida, no momento em que ela não for respeitada, de recompor a ordem. Eu acho que esse deslocamento é extremamente maléfico. Acho que o Congresso Nacional, que é acusado tanto de omissão, de não fazer o dever de casa, demonstrou um empenho enorme nessa questão. E é uma questão que interessa a 22 estados, né? Então, quer dizer, acho que na fundamentação da ministra, e eu respeito muito a ministra Carmen Lúcia Antunes, fui aluna dela, sei do conhecimento jurídico e assim, do amor que ela tem pela Constituição. Mas acho que atender a um Estado, né, contratos de um Estado e desatender a todos os demais interesses dos demais entes federativos, aí sim, né, ela terminou por aviltar o Pacto Federativo. Acho que terminou por quebrar essa separação dos poderes e de uma forma muito, vamos dizer, de uma forma não lá tão democrática, porque ela está tirando do mais fraco para dar ao mais forte. E isso também afronta um outro princípio da nossa Constituição, que é o princípio fundamental, né, é um objetivo fundamental da nossa federação, que é diminuir as pobrezas e as desigualdades regionais. Acho que não contribuiu. Uma decisão monocrática, isolada, que eu espero que o Congresso, que o plenário não mantenha. Ô, doutora Georgia, a intervenção jurídica tem se dado porque se alega o ferimento da Constituição. Boa tarde. Boa tarde, doutora Margarete. Boa
tarde, doutor Jurandir Porto. É um grande prazer estar aqui também. E, de fato, foi esse o fundamento utilizado pela ministra Carmen Lúcia para conceder uma liminar, que, como a doutora Margarete muito bem disse, é uma decisão monocrática. Ela proferiu essa decisão numa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado do Rio de Janeiro. E o que nos causa surpresa, ou pelo menos estranheza, é que já é a segunda vez que o Supremo Tribunal Federal vem interferir numa questão que nós entendemos ser afeita ao Congresso Nacional. É por isso que tanto se critica o ativismo judicial, é por isso que tanto se critica o fato do Poder Judiciário vir usurpar poderes que talvez sejam, que constitucionalmente são delegados ao Poder Legislativo. E é isso que nós entendemos. A nossa crítica maior é que essa decisão, da forma como foi tomada, já na segunda-feira posterior à promulgação da lei, que se deu na sexta-feira, e impedindo a análise dessa decisão ainda essa semana, postergando para o mês de abril a análise do plenário a respeito do assunto. Então, claro, a ministra tem total competência para proferir liminar, ela foi instada a despachar essa liminar, mas o que nos causa espécie é isso. Em momento anterior, o plenário já colocou a competência do Congresso Nacional para dirimir a matéria, quando o ministro Luiz Fux tinha impedido o julgamento do caso pelo Congresso. E agora a ministra vem conceder uma nova liminar, agora já para sustar os efeitos de diversos dispositivos de uma lei que foi aprovada da forma como foi aprovada pelo Congresso, de forma legítima, pelos representantes do povo que analisaram toda essa matéria. É isso que nos causa estranheza. Doutor Jurandir, onde vai parar esse impasse de legislativo e judiciário? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. De algum tempo para cá, o Supremo Tribunal Federal tem derrapado na interpretação da Constituição Federal, assumindo decisões eminentemente políticas, abusivas e que têm trazido transtorno e insegurança jurídica ao país. Na questão do petróleo, costuma-se falar com relação ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, a São Paulo, como estados produtores. Não há estado produtor de petróleo. O uso desse fraseado, a partir da grande mídia do Sul, visa a incutir na cabeça das pessoas que existem estados produtores de petróleo. Isto é uma falseta. Quem produz petróleo é a União. Estado, o mar territorial pertence à União. Essa matéria é bem discernida nos artigos 26, 176, 177 da Constituição Federal. Alega o Rio de Janeiro prejuízo. Ora, então ela retira numa liminar de fundamento duvidoso e uma liminar mal lançada do ponto de vista de fundamento jurídico, ela retira o prejuízo, o suposto prejuízo do Rio de Janeiro e impõe esse prejuízo aos demais estados da federação. Royalty, a outra expressão errônea. Royalty não se destina a reparar prejuízos que a exploração do petróleo possa causar a algum estado, porque fica em frente aos poços petrolíferos, etc. Royalty é outra coisa. Reparação de dano nada tem a ver com royalty. Royalty é divisão dos lucros do petróleo. A Petrobras tem um monopólio cedido pela União
exploração de petróleo, de gás, etc. Através de um contrato, não é, com a própria União, em que há cessão onerosa dessa exploração à Petrobras. A Petrobras, em contrapartida a esta cessão, paga, se é uma cessão onerosa, ela paga esta cessão. E a cada poço de petróleo, a cada área de produção de petróleo, é fixado um valor. Por exemplo, a média é de 8,51 dólares por barril. Ou um contrato com valor definido para a exploração de petróleo. Royalty é isso. É uma compensação financeira, é o pagamento que as empresas pagam por ter obtido a concessão da exploração do petróleo. Pois é. Isso é royalty. É que se criou a imagem da divisão dos royalties, né? Foi criado isso baseado no recurso financeiro, né? Mas aquela verba indenizatória que se difere dos royalties, ela sai dos royalties. A gente imagina que saia dos royalties, né? O deputada Margot, se o senhor me permite, doutor Jurandir, você acha, deputada, que o Supremo pode avalizar a decisão da ministra em abril? A minha expectativa é que não, até porque o Supremo anteriormente já havia declarado a constitucionalidade dessa lei e já havia dito que realmente a competência é do Congresso Nacional. Não tem, os dispositivos legais, como se referiu o doutor Jurandir, eles não cabem outra interpretação. Não cabem outra interpretação. Não há Estado produtor de petróleo, portanto, não há também a questão da indenização pelos impactos ambientais sofridos pela exploração, né, deste bem que é da União. Então tem que ser distribuído. A minha expectativa é de que, e além de tudo, em não se mantendo, eu tenho a impressão que o Congresso Nacional vai se debruçar e vai reprisar uma legislação com o mesmo objetivo. Embora tenhamos que ter, a técnica legislativa vai ter que superar determinados obstáculos, mas eu acho que isso é possível fazer. Eu tenho a impressão que da forma como está, não se sustenta. Você tratar de manutenção de quebra de contrato entre particulares, enquanto nós estamos tratando de um outro tipo de matéria constitucional, eu acho que não é nessa seara, não há esse espaço para essa interpretação da ministra. Então, acho que o plenário deve reformar, até porque a reação dos juristas, a reação popular, a reação do Congresso vai obrigar que o plenário se debruce, como já aconteceu anteriormente, né? Nós já vimos isso acontecer em matéria eleitoral pelo menos uma meia dúzia de vezes, né? Liminares que antecipam a questão, por exemplo, da ficha limpa na eleição de 2008, na eleição de 2010, que depois o plenário refluiu, né, e reformou as decisões monocráticas e, enfim, restabeleceu o império da lei, da Constituição. Me permita. Pois não. Para se erigir um entendimento tão desastroso e tão antijurídico e tão insensato desse, é preciso montar erro sobre erro. Por exemplo, se é indenização, não decorre do contrato de concessão da União com a Petrobras. Se há dano ao Estado do Rio de Janeiro, ele pode cobrar esse dano através de qualquer ação indenizatória, mas não decorre de contrato. Outra coisa, não há coisa julgada decorrente de contrato. Então, o contrato é intocável, esses 26% do Rio de Janeiro é intocável porque há coisa julgada ou coisa semelhante. Mas isto é um erro. Aquilo que decorre de um contrato em andamento não é coisa julgada. Não é? Quem julgou em caráter definitivo, passou o trânsito em julgado dessa matéria, isso é contrato. Contrato depende de vontade entre as partes. Só obriga as partes. Isso é erro por cima de erros. Tudo para engendrar um favoritismo e o egoísmo
desses estados, como o Rio de Janeiro e outros. Isso é um egoísmo coletivo que fere frontalmente a Constituição Federal, porque fere a concepção de um Estado federativo. E parece até que o Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo vivem exclusivamente dos royalties do petróleo. Parece que vai provocar um colapso na máquina. E, aliás, são dois estados que estão historicamente em colapso, né, administrativo. Na verdade, é apenas diminuir de 26 para 20, gente. Isso. Então, por favor, se houver alteração, de fato, que impossibilite ou que inviabilize o contrato deve posteriormente se ajustar à nova realidade. Esse argumento não é fundamento para sustentar uma decisão como essa do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar a constitucionalidade ou não da lei. A lei agora ela tem que obedecer o contrato celebrado pelo Rio de Janeiro em detrimento da representação do povo de todos os outros estados. Esse argumento, nós estamos colocando uma lei entre as partes, como disse a doutora Margarete, superior à Constituição, ao Pacto Federativo, ao interesse de mais de 20 estados. É verdade. Pois é, nós vimos aí, verificamos a visão jurídica, porque estávamos até aqui ouvindo a visão política e a população fica, né, a gente partiu para ouvir os juristas para que a gente ouvisse a opinião, que é parecida com a que os deputados. O deputado Marcelo Castro, que é um dos maiores incentivadores, está revoltado, como também o deputado Júlio César não puderam participar dessa... Mas essa liminar não se sustenta. Não se sustenta. O Supremo já decidiu que essa lei é constitucional. Como é que vai decidir agora que é inconstitucional? Voltar atrás de uma decisão. Não é? O que ela conseguiu atrasar, né? Os meses até abril para ficar recebendo o que é indevido ao Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigado, doutor Jorge. Obrigado, doutora Margot e doutor Jurandir por estar. Olha, o trânsito... Pois não, diga, doutor. Não, nós é que agradecemos a oportunidade. Olha,